Olá a todos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, que possamos aí mais uma vez, estarmos juntos neste vídeo de compartilhamento do conhecimento do Evangelho. Para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir, faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. Ela fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, número 1370. Nós já estamos, para quem ainda não, a gente não sabe quando vão estar vendo este vídeo, nós estamos aí começando a passamos pelo processo aí de isolamento por causa da pandemia, e agora estamos aí, passado aí 2 anos, começando a ter uma flexibilização, do convívio entre as pessoas. Então as autoridades de saúde já estão liberando aí o acesso, direto aos ambientes fechados, e a nossa casa então já retomou as suas atividades de forma presencial. Estamos lá com todas as nossas atividades ao longo da semana, ok? Então sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos manter ainda, essas nossas conversas por meio dos vídeos, mas também estamos agora presencialmente na nossa comunidade espírita Caminheiros do Amor. Então, como fazemos sempre, que vamos vibrar nesse início das nossas tarefas por todos os nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis, pedindo a espiritualidade que auxilie ao lar de todos nós, que possa nos amparar ali no momento em que estamos realizando o nosso Evangelho no lar, também nos momentos em que estamos convivendo com aqueles que ali estão conosco, que possa haver harmonia, que possa haver paz nos nossos lares, pedindo a todos aqueles irmãos do plano espiritual que lidam com a parte da saúde, seja ela física, mental, espiritual, que eles possam auxiliar a todos que precisam dos seus auxílios, Então que eles possam fortalecer, que eles possam dar a cada um conforme o mérito e o merecimento. Tá? Então que Deus ilumine o lar de todos nós. Bom, nós vamos começar agora o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. E hoje nós vamos estar falando aqui do item 1 e 2, desse capítulo, que é Caracteres da Perfeição. Então nós vamos começar aqui lendo um trecho do Evangelho de Mateus, que é do capítulo 5, versículos de 44 a 48, para que a gente possa aí fazer então o nosso momento de reflexão com relação aos ensinamentos de Jesus. Bom, ele começa aqui para a gente, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se vós não amais senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Se vós sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Bom, a espiritualidade vem nos esclarecer alguns pontos, Primeiro a gente precisa compreender que Jesus precisava ali de um exemplo, de perfeição para poder nos dar um norte, Então, por várias vezes, vários questionamentos que foram feitos, por aqueles que estavam com ele, quando falavam sobre a sua perfeição, sobre a sua bondade, ele mesmo falava sobre essa condição de que só Deus o era. Então, o que Jesus está tentando nos trazer ali, é que nós estamos no caminho, de uma perfeição, no caminho em direção a Deus, mas que nós temos a consciência de que não conseguiremos
ser um Deus, né? Ser Deus, ser essa inteligência suprema, né? Nós somos criação dele. Então a gente precisa compreender o que Jesus nos traz aqui como conhecimento, né? Como inspiração. Bom, primeiro nós precisamos compreender, quando ele fala aqui sobre a condição de amai os vossos inimigos, é importante a gente compreender uma situação. Deus criou a todos nós, né? Nós já aprendemos isso, simples e ignorante, ou seja, sem conhecimento, portanto somos todos filhos de Deus. O que acontece com relação às hierarquias, né? As diferenças entre os níveis de evolução de um espírito ou de outro, né? É a escolha que nós fazemos com relação à caridade e o amor ao próximo. Então, o que nós precisamos compreender? Se falarmos sobre a vida espiritual, nós precisamos entender que aquele que hoje age com maldade, né, e que muitas vezes se julga nossos inimigos, né, querendo ou não, ele é o nosso irmão. Então, nós precisamos entender que somos todos filhos de Deus, portanto, o fato dele estar na ignorância, né, ignorância no sentido de não conhecer muito claramente os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus, não faz dele, né, um ser esquecido por Deus. Não tira dele a condição de meu irmão. Então nós precisamos ter essa compreensão para saber que nós também, né, na condição de espíritos em evolução, muitas vezes temos atitudes que faz com que outras pessoas não vejam os nossos posicionamentos ou as nossas atitudes como algo muito bom para elas, né? Então, nós também temos dificuldades, nós também ainda temos os nossos defeitos, né? Mas também temos as nossas virtudes. Então, as outras pessoas, os outros nossos irmãos, eles têm também, né, as suas qualidades. Então, nós não podemos simplesmente ignorar isso, né? É que se momentaneamente ele está escolhendo um caminho não muito bom, não faz dele de um ser distante de mim, né? Faz ele um irmão ainda necessitado de esclarecimento. Então, nós compreendermos esta dificuldade no outro nos ajuda, né, a exercitar melhor a caridade para com ele, né? É óbvio que a gente entende nessas palavras de Jesus que a gente não vai lá abraçar os nossos inimigos, porque até ele vai ficar meio, né, meio ali atento à nossa aproximação, né? E não é assim que a gente vai conseguir funcionar com as coisas. Então, o fato de eu não ir para o embate com ele, para a guerra com ele, né, para a disputa, não quer dizer que eu estou sendo conivente com o erro que ele está cometendo. A única coisa que eu faço é que, ao invés de eu usar só da crítica, né, e do julgamento extremo, eu uso da caridade e vibro por ele para que ele possa compreender, né? E uso do conhecimento que foi dado, né, para agir de forma diferente. Então, quando Jesus fala aqui, né, que se a gente sauda só aqueles que são nossos conhecidos, que mérito nós vamos ter? Se a gente só amar aqueles que são nossos irmãos, nossos amigos, que mérito que tem, né? Por que Jesus fez isso naquele momento com aqueles irmãos que ali estavam? Porque eram todos seus discípulos, né? Tinham também os apóstolos, pessoas que já estavam com ele na sua caminhada já há muito tempo. Então eles já tinham um pouco de conhecimento mais do que os demais, aqueles que ainda estavam começando a ver ou que estavam cometendo os erros ainda. Então, o que ele nos traz para reflexão, né? Como num outro momento ele nos fala que
a quem muito for dado, muito será pedido. Então é isso que ele está falando aqui também, né? Ele está reforçando aqui. Ele fala, para você que já conhece agora, ou seja, agir como aqueles que estão na ignorância já não é mais aceitável, né? Então, quando ele fala, né, aqui, a gente vendo sobre falando sobre os publicanos, né, sobre os gentios, que eram pessoas que eram tidas como pouco conhecimento, né, que eram diferentes dos escribas e fariseus, que eram os doutores da lei, que conheciam todas as leis de Moisés, né, os publicanos eram os cobradores de impostos, os gentios eram um povo que era considerado herege ou não conhecedor de Deus, né? Então ele fala sobre essa condição que para você que entende um pouquinho mais, né, agir igual aquele que não conhece nada, que mérito que tem? Né? Você se prender na ignorância, falar assim, não, não vou fazer isso, não vou perdoar fulano. Peraí, mas se você não vai perdoá-lo, né, o que você está fazendo diferente daquele que está cometendo o erro? Porque a ignorância dele é que está levando ele a cometer erros. Então, se, né, a gente já possui um pouquinho mais de conhecimento, então é necessário que a gente consiga fazer algo mais do que aqueles outros, né, já fazem. Então a gente tem que ter esse, né, esse respeito por esse irmão, né? Porque se ele está na ignorância, se ele está agindo por falta de conhecimento, ele merece aprender um pouco mais, né? Então a gente tem que mostrar, se não é possível mostrar pelas palavras, porque ele não vai nos ouvir, porque nesse momento ele está no embate conosco, que a gente mostre então por meio das nossas atitudes, né? Que a gente siga, né, o ensinamento de Santo Agostinho, que a gente pregue o Evangelho, se necessário, usemos as palavras. Então, como que Santo Agostinho trazia isso para a gente? Dizendo que nas nossas atitudes, muitas vezes, vão muito mais conhecimento, né, a expressão do Evangelho por meio das atitudes, muitas vezes é maior do que uma hora de discurso, né? Porque muitas vezes as palavras elas vão passar e as pessoas não vão reter esse ensinamento. Mas quando a pessoa vê você agindo de forma caridosa, isso faz com que fique fixo na ideia dela aquela atitude. Então, quando você ajuda alguém a reerguer-se sem esperar nada em troca, isso toca naquele que está vendo. Fala, puxa vida, por que essa pessoa está fazendo isso? Se ela não está ganhando nada, né? Entre aspas, como assim ela está estendendo a mão para aquele que a agrediu, que caluniou, né? Aquela que estava falando mal dela, e agora a pessoa está precisando de uma ajuda e, né, ele foi ajudar a si mesmo, ela foi ajudar aquele que fez, né, mau uso das palavras contra ela, que ofendeu, né, que disse que ela não prestava, que disse que ela não merecia ter a atenção de ninguém. E aí o seu irmão cai, né, numa dificuldade e aí você está lá então para ajudar. Então muitas vezes falar sobre caridade não causa tanto impacto no outro quanto fazer, né, praticar a caridade. Então por isso que Santo Agostinho nos chama essa atenção. Então o Jesus fala para a gente também nesse trecho do Evangelho sobre essa condição. Fala assim, ó, se você já está entendendo, então não justifica você agir como o outro que nada entende, né? Você não está fazendo nada de diferente, então, se você continuar agindo como eles. Então espera-se, ou seja, Deus espera de você
que já conhece um pouco mais, uma atitude diferente. Não mais como outro. Então que a gente possa ter essa possibilidade né, de agir mais conforme o Evangelho. Então Jesus nos mostra que, né, o amar ao inimigo não é lá dar um abraço nele, mas o que Deus espera que diante de uma atitude dessa de um ser, que você possa vibrar, que você possa orar por ele, né? Que nós possamos ali compreender a ignorância desse ser e não julgar, mas sim ajudar, né? Fazer com que ele possa despertar, que a gente não guarde mágoas pelo fato dele ter se comportado ali conosco, né, de uma forma um pouco mais rude. Então é isso que Jesus fala quando fala para a gente aqui sobre caracteres da perfeição. O que ele fala? Não é que você já se torna perfeito logo de imediato, mas ele fala, você já começa a apresentar uma característica de alguém que já deu um passo a mais em direção à perfeição. Porque ao invés de maldizer o seu irmão, você fez uma prece por ele. Ao invés de aplicar a lei de talião, de olho por olho, dente por dente, fazer ele sofrer a mesma coisa que ele lhe fez sofrer, você deu a ele o perdão, deu a ele a oportunidade de refletir sobre as suas atitudes. Então, já começou a mostrar, né, uma característica do espírito que está buscando progredir, que já compreende um pouquinho mais o ensinamento de Jesus e já está dando passos largos em direção à perfeição. Então, essa é a condição, né? Então, a gente tem aqui um texto, né, que foi trazido por Emmanuel no livro Reformador, né? E ele faz uma reflexão aqui, falando sobre perfeição e aperfeiçoamento. Então é importante essa reflexão que ele faz aqui, que nos mostra muito sobre isso que Jesus quis nos trazer. Ele nos traz aqui, ele fala assim, olha, todos estamos ainda muito longe da perfeição. Contudo, ninguém vive fora do constante aperfeiçoamento. Aceita, pois, em Jesus, o Mestre que te aprimora e aproveita a bênção do tempo, mobilizando sentimento e raciocínio, atenção e boa vontade, para que te faças melhor a cada dia. Não podes hoje ostentar a coroa da santidade, mas conseguirás estender, sem entraves, em teu benefício, os recursos da gentileza. Não podes, sem dúvida, revelar de improviso a resistência do mártir ante do sofrimento que te assaltam a vida. No entanto, é justo te consagres em favor de ti mesmo ao culto da disciplina. Não sustentarás de súbito a atitude superior e espontânea da caridade simples e pura diante daquele que te apunhala com a lâmina invisível da ofensa. Mas podes sorrir, contendo os instintos, né, de reação ao preço do esforço supremo de quem sabe que nada existe oculto para a verdadeira justiça. Realmente, não te será possível a ascensão imediata ao reino da luz eterna, onde a nossa presença, de certo, nublaria o semblante dos anjos. No entanto, podes ser o apoio firme do lar em que Deus te situa, exercendo aí a bondade e a renúncia, o carinho e o desvelo, o consolo e a paciência incessantes.
Não te creias capaz de trair o espírito de sequência que rege todas as forças e todas as tarefas da natureza. A semente de agora será flor no porvir, e a flor de hoje será fruto de amanhã. Disse Jesus: sede perfeitos como o Pai Celestial. Isso não quer dizer que já estejamos habilitados para a glória divina, mas sim que, em matéria de aperfeiçoamento, é indispensável tenhamos todos a coragem de começar. Então é importante a gente ter esta consciência, porque Jesus não está dizendo que nós vamos já amanhã, né, nos tornarmos perfeitos. Mas como Emmanuel traz aqui para a gente, é assim, o que ele espera é que a gente dê um passo de cada vez. A gente pode não ter a atitude da perfeição, mas a gente pode, um pouquinho por vez, mudar o comportamento para melhor, né? Nós não vamos apresentar de imediato uma característica dos espíritos perfeitos, mas como nós estamos aprendendo, são características de quem busca a perfeição. É isso que Jesus está falando, né? Quando você percebe em você uma característica de alguém que está buscando ser melhor no caminho do Cristo, você percebe que, aos poucos, ao invés de agir com ignorância, você está agindo com a razão, onde a razão nos mostra o caminho de Jesus como o caminho certo a seguir. Então, nas leituras que foram feitas hoje, é importante nós conseguirmos extrair isso, né? Ou seja, não dá para eu agir dentro do meu lar, dentro do meu ambiente de trabalho ou nos ambientes onde eu estiver de uma forma como se eu fosse ali, né, um santo, ou seja, um espírito já extremamente evoluído, né, como alguém que já pratica e compreende todas as coisas do Cristo. Mas o que eu posso fazer é que num momento em que todos estão perturbados, eu consiga ter um pouco de equilíbrio para mostrar a segurança aos outros e dar amparo àqueles que se desesperam. Então, é isso que Jesus está nos trazendo, que devemos já começar a apresentar características de espíritos que buscam a perfeição, como ele falou, né? Se eu só saudar aqueles a quem eu tenho um apreço, ou seja, aqueles ao quem eu gosto, eu não faço nada de diferente daquele que não tem conhecimento. Então eu preciso, né, ter compaixão por todos aqueles que cruzam o meu caminho, sejam eles queridos ou não, né? Então eu já preciso apresentar uma característica de um ser que consegue ter mais a caridade em seu coração do que o ódio. Então que Deus nos abençoe. Espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que compreendi sobre os ensinamentos da espiritualidade, sobre esses temas do Evangelho. E rogo a Deus de infinita bondade e justiça, que ampare a todos os lares, que amparem a todas essas nações que estão em conflitos, que auxiliem os irmãos, que auxiliem os governantes dos países, dos estados, das cidades, para que eles possam cada vez mais abraçar com muito amor, com muito carinho, a tarefa que lhes foi concedida. Porque esses irmãos estão hoje dirigindo alguns povos, seja na cidade, seja no estado, seja nos países, a mando de Deus, né? Então, momentaneamente, alguns se distraíram, né, e se desligaram do ensinamento divino para que conduzissem os seus povos à paz e à harmonia, e estão levando eles aos conflitos.
mas que eles possam então despertar e entender que o que Deus concedeu a eles foi uma oportunidade de fazer nesta encarnação diferente do que fizeram nas outras, e que possam mostrar aos novos líderes que surgirão que não há outro caminho senão o da caridade para unir os povos num único sentimento. Então, que Deus abençoe a todos, que tenham todos, né, muitos dias de felicidade. Um grande beijo no coração de todos.